sinceramente não acredito que eu tô fazendo isso de novo. Porém, olá, bem-vindos. E eu tenho uma história. 2016, deixa eu conferir. 2016, eu vi um vídeo no YouTube sobre um livro que chamava Filha do Louco. E era um vídeo, inclusive, da Tati Feltrin, nunca soube como pronunciar o nome dela, sobre algumas leituras que ela tinha feito, e ela falava que esse livro, A Filha do Louco, que parecia muito legal, a gente vai chegar nele em breve, era baseado em A Ilha do Dr. Moreau. E nisso, eu fiquei, quero ler. Então eu fui lá, dei um jeito e consegui A Filha do Louco. Por acaso, esse era o livro favorito da minha avó. Eu consegui e dei para minha avó ler. Inclusive, eu estou com medo de, como vários outros livros que eu comprei e dei para minha avó ler primeiro, porque ela pediu, esse livro já cheio. E ela não me disse. Eu juro por Deus, até hoje eu não me recuperei de ter dado pra ela Bom Dia, Verônica. E a única coisa que ela me disse foi: nossa, essa gente xinga muito, filha. E não foi nem tipo julgando, só foi um comentário. E aí quando eu fui ler o livro eu fiquei: meu Deus, essa gente não só xinga muito não, vó. Eu dei isso pra minha querida vozinha, hein? Mas enfim, consegui esse livro, mas eu não queria ler esse livro sem ter lido o livro. Ele é uma releitura, eu queria ter lido o original primeiro. Então, em 2016, eu fui lá e comprei A Ilha do Dr. Moreau. E ela segue me assombrando desde então. Calma que piora. Comprei esse livro em 2016. Segundo minhas anotações, eu comecei a ler em dezembro de 2016 e terminei em janeiro de 2017. E aí eu aproveitei e comprei este livro aqui que tá empacotado porque ele tá caindo aos pedaços. A Outra Ilha do Dr. Moreau, do Brian Aldiss, que é uma releitura de ficção científica. Ela está em português de Portugal. Eu comecei a ler, porque eu queria guardar o melhor para depois. Quis tanto guardar que estamos no ano de Nosso Senhor 2025 e eu ainda não li. E esse aqui, não li também. Larguei. E aí, estamos no ano de Nosso Senhor 2025. Quando eu descubro que a Silvia Moreno Garcia tem um livro com o título genial: A Filha do Dr. Moreau. Entenderam? A ilha, a filha. Esse título só não funciona em inglês, em espanhol também funciona. E aí o que meu dedo nervoso fez? Fui lá e comprei. Eis que eu leio esse livro, imagino todo mundo como, enfim, atores britânicos esquisitinhos. O Montgomery, pra mim, desde de 2016, é o Timothy Spall, que... Deixa eu pensar que ele fez. Enfim, dei um Google, porque eu não quero dar o exemplo que eu pensei. Imaginei o Timothy Spall, e não o Timothy Spall jovem, o Timothy Spall mais ou menos agora, mais ou menos na época em que eu
em que eu assisti a primeira coisa com ele. De todas as pessoas na ilha, a única pessoa que eu achava sexy era o Dr. Murrow, porque na minha cabeça era o Christopher Lee. Eu não tenho nenhum headcanon pra Edward Pendrick. Eu não tenho. De tanto que eu passei tanto tempo na cabeça desse homem. E tenhamos em mente, eu li esse livro para ler um livro escrito pela Megan Shepherd, chamado A Filha do Louco. Que eu não preciso, eu posso olhar pra carinha dele e te garantir que isso daqui é um romance. Ou que pelo menos tem um romance envolvido nisso daqui. Mas aqui atrás eles dizem que Juliette Murrow construiu sua vida em Londres trabalhando como arrumadeira e tentando se esquecer do escândalo que arruinou a reputação de sua mãe. Afinal, ninguém conseguira comprovar que seu pai, o Dr. Murrow, fora realmente o autor daquelas sinistras experiências envolvendo seres humanos e animais. Acompanhada por Montgomery, o homem que eu acabei de falar que é o Timothy Spall, o belo e jovem assistente do cirurgião, e pior que eu acho que eles realmente são jovens, ele e o Edward, mas na minha cabeça não rolou. E Edward, um enigmático náufrago, Juliette viaja até a ilha para descobrir até onde são verdadeiras as acusações que apontam para sua família. Eu li o livro original em 2017. Precisou ouvir 2025. E um dia eu estava terminando o livro e eu pensei, mas pera lá. Eu tenho 2 livros com belas protagonistas, lindas mocinhas. Lindas mocinhas adicionadas numa história em que só tem 3 homens numa ilha. E um deles é o pai dela, nos 2. O triângulo amoroso vai sair de onde? E aí me caiu a ficha de que eu ia precisar começar a pensar no Montgomery e no Edward como 2 caras jovens e bonitos. Ai, meu Deus, meu Deus. Assim, A Filha do Dr. Murrow tem alguma diferença, porque não é... O Montgomery conta a história da Carlota Murrow. Ela mora numa propriedade distante e luxuosa, a salvo dos conflitos da península de Yucatán, com o pai dela, o Dr. Murrow, e uma dama de companhia que eu esqueci o nome. E o Montgomery chega para ser o faz-tudo da propriedade. Um tempo depois, aparece um tal de Eduardo Lizaldi. Pelo menos é uma mudança. E esse Eduardo é filho do patrono do Dr. Murrow, o senhor Lizaldi, que eu esqueci o primeiro nome também. Que não... Ele é patrono dos... Ele é meio que o senhor barriga do seu Madruga, do senhor Murrow. Ele é o dono da terra, o Dr. Murrow tá morando lá. É meio que isso. É bem assim. E aí, pra saber onde eu tava me metendo, e nesse momento eu esqueci absolutamente que esse livro existia, porque eu pensei, esse daqui vai ser o menor dos meus problemas.
Meu objetivo é até o fim do ano terminar esses dois. Porque o que eu decidi fazer quando eu percebi que eu ia ter que eu ia ter que encarar um triângulo amoroso que tem Montgomery e Edward. E não é o Edward de Crepúsculo. Não sei se esse seria mais fácil, não sei dizer. Mas eu já encarei um triângulo amoroso com ele. Por 4 livros. E 5 filmes. Eu era adolescente quando aqueles livros saíram. Eu encarei. Então, talvez fosse mais fácil. Quando eu percebi no que eu tava me metendo e que eu ia ter que começar a pensar em atores britânicos esquisitinhos mais novos pros meus headcanons, eu li 20 páginas de cada livro. E o que eu posso dizer? É uma senhora de uma abertura. É muito divertido. O começo de A Filha do Louco é muito divertido. É batido. Assim, você lê esse livro e ele tem vibes de romance histórico fictício dos anos 2010. Final dos anos 2000, começo dos anos 2010. É isso mesmo, é de 2013. Ele total tem as vibes da época que ele foi lançado. Mas ele é muito divertido. Eu li o primeiro capítulo e fiquei, ok, vovó, a senhora... Eu nunca duvidei do seu gosto. Porém, já tivemos... me fugiu a palavra. Já discordamos. Eu li um pouquinho mais de 20 páginas do A Filha do Dr. Moreau. Confesso, o título foi tudo que eu precisei para saber que eu queria ler esse livro. Eu li 33 páginas desse livro. Ele é divertido, mas não tanto quanto o outro. Talvez eu tenha me sentido um pouco desmotivada porque a Carlota tem 14 anos. Eu acho que vão se passar alguns anos antes da história engatar. Então, ela não vai entrar nesse triângulo amoroso como uma garota de 14 anos. Mas eu acho que ainda assim vai ser um romance adolescente. A Juliet, do A Filha do Louco, ela é mais velha. Ela tem uns 18 anos. De 18 para 16. Né? Detalhes. E essa aqui é a minha saga com A Ilha do Dr. Moreau e suas 2 filhas. Eu espero... Minha previsão é que eu vá gostar mais da Filha do Louco. O que vai ser uma pena, porque é uma trilogia. Eu tenho o segundo livro, mas ele é em inglês. Vai me dar uma preguiça danada. E algum dia eu vou aproveitar e vou ler esse livro também, porque ele tá aqui, apesar de estar caindo aos pedaços. Cada vez que eu abro esse livro eu tenho um ataque, porque me cai uma página. E, enfim, eu só queria muito falar sobre esse meu... Me fugiu a palavra de novo, mas eu queria desse meu enrosco com o Dr. Moreau.
essa história sem fim, que já vai fazer 10 anos que eu vi um vídeo e comprei os livros. Inclusive, eu acho que a Filha do Louco eu não comprei, eu troquei com alguém pelo Scooby, por outro livro. É isso mesmo. A pessoa tem um canal que chama Baú Literário. Se ele ainda existir, estará linkado. Faz 10 anos que eu comecei essa saga e eu ainda não terminei. E eu estou fazendo esse vídeo com promessas de que eu farei outro, contando minha história com o Dr. Murro, sua ilha e suas filhas. E é isso. Vocês sabem como funciona. Dá o like, se inscreve ou não se inscreve. Eu tô um pouco insegura quanto a isso. E deixe um comentário cordial. Isso seria bem divertido. Enfim, se leram algum desses livros, me contem, vamos conversar. Se cuidem e fiquem seguros. Tchau!